Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Vamos juntos ver o que é destaque no Brasil e no mundo nesta terça-feira, dia 21 de maio. E a gente abre essa edição falando sobre o Rio Grande do Sul. O nível do Guaíba chegou a 4 metros e 8 centímetros. É a menor medição desde o dia 2 de maio, quando começou o agravamento das enchentes. Ainda assim, está pouco mais de 1 metro acima do nível do transbordamento em Porto Alegre. Em todo o estado, quase 47 milhões de toneladas de resíduos devem ser gerados das cheias. Agora, a preocupação é com a saúde de quem teve contato com as águas contaminadas. De acordo com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, o nível do Guaíba chegou à menor medição desde o dia 2 de maio, quando começou o agravamento das enchentes no Rio Grande do Sul. A água segue baixando, mas ainda está acima do nível de transbordamento. As fortes chuvas começaram em 27 de abril, mas o pico das cheias foi em 5 de maio, quando o Guaíba atingiu a histórica marca de 5 metros e 33 centímetros. O Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul acredita que ainda nessa semana o nível de água do rio deve ficar abaixo dos 4 metros. Mas os pesquisadores demonstram preocupações no caso da ocorrência de novas chuvas. Os rios afluentes também devem apresentar redução dos níveis, sendo os baixos Taquari e Caijá em recessão em níveis moderados, e Sinos e Jacuí elevados com redução lenta. No município de Travesseiro, no Vale do Taquari, uma das regiões mais afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul, um homem de 67 anos morreu de leptospirose. A morte foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde neste domingo, mas ainda aguarda confirmação laboratorial do óbito. A leptospirose é causada pela bactéria Leptospira, presente na urina de roedores e comumente adquirida pelo contato com água ou solo contaminados. De acordo com a Defesa Civil, são 161 óbitos e 85 pessoas ainda seguem desaparecidas. Ao menos 654 mil gaúchos ainda estão fora de casa. E o Tribunal Superior Eleitoral retoma hoje o julgamento que pode cassar o mandato do senador Sérgio Moro. A sessão está marcada para começar às 7 horas da noite. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, garantiu que o julgamento vai terminar ainda nesta terça-feira. Durante o julgamento, devem ser feitas manifestações dos advogados de acusação e defesa. Contra a cassação, o Ministério Público Eleitoral, se quiser, também pode se manifestar nesse momento. E depois disso, os ministros darão seus votos, a começar pelo relator. Se um dos ministros pedir vista, o julgamento vai ser paralisado. Nesse caso, o ministro terá até 30 dias, prorrogáveis por igual período, para devolver o processo. Esta será a segunda data em que a Corte se debruça sobre o tema. Na última quinta-feira, a análise do caso foi interrompida por questão de tempo. Moro é acusado de abuso de poder econômico nas eleições de 2022. O senador foi absolvido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, mas o PL e a Federação Brasil da Esperança, autores das ações contra Moro, contestaram a decisão ao TSE. E agora a gente traz destaque internacional. Um caminhão-tanque de gás natural explodiu em um posto de combustível em Lima, no Peru. Uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas. Uma explosão em um posto de gasolina em Lima deixou um morto e 20 feridos. O acidente ocorreu próximo à bomba que fornecia gás natural aos veículos do populoso distrito de Vila Maria del Triunfo, no sul da capital peruana. A força da explosão causou danos a residências localizadas em um raio de até 4 quarteirões. Minha porta, toda a minha garagem, meu carro, tudo destruído. Minha casa caiu, meu muro caiu. O incidente ocorreu devido à explosão de um caminhão-tanque de gás natural. Trata-se de um caminhão de abastecimento de combustível GNV, que possui 4 cilindros tanque. 2 deles foram ejetados pela explosão, impactando as residências dos arredores. A explosão de segunda-feira obrigou a retirada de dezenas de pessoas de suas casas. E a morte do presidente iraniano Ebrahim Raisi em um acidente de helicóptero pode marcar uma nova era de incerteza e agressividade para o regime do Irã. Isso porque a ascensão de líderes mais radicais pode ser acelerada.
Ebrahim Raisi, um ultraconservador de 63 anos, estava sendo preparado para suceder o líder Ali Khamenei, que detém quase todo o poder no país. A ascensão de Raisi ao poder em 2021 foi facilitada pela ruptura do acordo nuclear com o Irã em 2018, durante a presidência de Donald Trump. O acordo, costurado em 2015 pelo ex-presidente moderado Hassan Rouhani, foi visto como uma traição pelo Ocidente e endureceu as posições da teocracia iraniana. Com a retirada dos moderados, é possível que uma nova geração de líderes iranianos, mais inseguros e violentos, ganhe força. Esses líderes, com a aprovação de Khamenei e Raisi, reprimiram brutalmente protestos, como os ocorridos após a morte de Mahsa Amini em 2022. Agora, após a queda do helicóptero que resulta na morte de Raisi, a sucessão de Khamenei se torna ainda mais incerta. Mojtaba Khamenei, filho do líder, é uma opção, mas sua escolha pode ser mal recebida pela teocracia. Outra possibilidade é o Ayatollah Ahmad Khatami, embora ele não possua o mesmo prestígio de Raisi. A nova liderança iraniana tende a ser mais repressora e nacionalista, o que pode acelerar o programa nuclear do país e intensificar o apoio a grupos como Hezbollah, Hamas, Houthis e milícias na Síria e Iraque. Isso pode aumentar a dependência do Irã em relação à Rússia e China, fornecendo armas e petróleo em troca de apoio político e financeiro. Com eleições presidenciais marcadas para 28 de junho, os candidatos deverão passar pelo crivo de Khamenei. Para muitos iranianos, a única opção será boicotar a votação, em meio a uma teocracia cada vez mais odiada por muitos que desejam mais liberdade e prosperidade. A morte de Ebrahim Raisi não apenas marca o fim de uma era, mas também pode dar início a um período potencialmente mais instável e perigoso para o Irã e toda a região. E a Organização Mundial da Saúde, a OMS, anunciou hoje que mais de 14 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas devido aos combates na região ucraniana de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. A situação na região ucraniana de Kharkiv é tensa, em meio aos contínuos bombardeios russos. Nesta terça-feira, a Organização Mundial da Saúde confirmou que mais de 14 mil pessoas foram obrigadas a abandonar suas casas. A OMS explicou que os números foram fornecidos por autoridades locais da segunda maior cidade da Ucrânia. Nas últimas 2 semanas, os combates na região de Kharkiv aumentaram drasticamente. Mais de 14 mil pessoas foram deslocadas em questão de dias e quase 189 mil ainda residem em um raio de 25 quilômetros da fronteira com a Federação Russa. Estas pessoas enfrentam riscos significativos por causa do conflito em curso. Com a grande ofensiva terrestre iniciada em 10 de maio, a Rússia conseguiu os maiores avanços territoriais na Ucrânia desde o fim de 2022. Kiev garante que deteve a investida russa, o que Moscou nega. Na madrugada desta terça, bombeiros ucranianos tiveram muita dificuldade para conter as chamas de um bombardeio russo com drones. Casas e prédios foram destruídos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados afirmou que está extremamente preocupado com o aumento das necessidades humanitárias em Kharkiv, que já abriga 200 mil deslocados internos. Esta edição fica por aqui, mas você acompanha mais notícias ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia e até mais.